Olá. Nos 3 primeiros meses desde 2021, o presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou planos de recuperação econômica do país que somam investimentos superiores a 4 trilhões de dólares. E o que nós, brasileiros, que sofremos com desemprego, inflação e dólar alto, temos a ver com isso? Será que o que é bom para os Estados Unidos é ou poderia ser bom para o Brasil? Neste Agenda Econômica, vamos ouvir a avaliação do economista José Luiz Oreiro, professor da Universidade de Brasília e autor do livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, lançado em abril. Professor José Luiz, bem-vindo ao Agenda Econômica mais uma vez. Muito obrigado, Antônia. É um prazer estar aqui com você e com todos os espectadores do Agenda Econômica da TV Senado. Professora, fez uma brincadeira na abertura com aquela frase, né, de que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Vamos falar desse pacote, a gente está se referindo a isso. Esse pacote pode ser muito bom para os Estados Unidos, ele pode ser bom para o Brasil ou não? Quais são os reflexos? A gente vai falar do pacote, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho dos possíveis reflexos desse pacote para o Brasil. Olha, o pacote, na medida em que ele estimula a economia dos Estados Unidos, que é ainda a maior economia do mundo, né? E isso, portanto, tem um efeito de arrasto sobre a economia mundial, vai aumentar, né, a corrente de comércio mundial, e é evidente que isso é positivo para o Brasil. Tá? Então, não há, quer dizer, o ruim é o Brasil estar num mundo em que o mundo está estagnado ou em recessão. Tá? Mas agora, com, né, o crescimento já mais robusto da China e os Estados Unidos saindo da recessão, que também deve puxar a Europa, é evidente que isso vai aumentar as exportações brasileiras para o exterior, inclusive as exportações de produtos manufaturados, o que, obviamente, vai dar um impulso externo para a retomada do crescimento da economia brasileira. Então, não há por que a gente temer os efeitos de médio e longo prazo do pacote dos Estados Unidos. Tá? Podem ter efeitos de curto prazo ruins, né, na medida em que os agentes do mercado financeiro no Brasil passam a esperar um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos a partir de 2022, 2023. Tá? Então, isso levaria a uma desvalorização maior do real frente ao dólar e, com isso, a inflação tenderia a se manter pressionada para 2022, 2023. Esse seria o efeito negativo. Né? Mas eu acho que esse é um efeito temporário, né? O efeito de médio e longo prazo é altamente positivo. Falando um pouquinho, então, ainda dessa questão de inflação, em abril teve um pequeno aumento na inflação nos Estados Unidos e que realmente levou aí esse temor, né, de um aumento de juros lá, como você falou, que está previsto. O Banco Central norte-americano está falando em começar a mexer na taxa de juros em 2024. Os economistas brasileiros estão começando a temer, ou os operadores de mercado financeiro, na verdade, que esse aumento seja antecipado para 2023, gerando esse impacto que você falou também de uma pressão aqui para nós. Mas isso faz sentido? Assim, você acha que é possível? Não. Olha, Antônia, os Estados Unidos e os países europeus estão há anos lutando para manter uma inflação um pouco acima de 0%. Quer dizer, há muitos anos que os Estados Unidos não conseguem chegar na sua meta de inflação de 2% ao ano. Quer dizer, isso foi o que levou o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, né, a mudar, né, a anunciar mudança na condução da política monetária americana, em que ele disse o seguinte: olha, como durante muitos anos os Estados Unidos operou com uma inflação abaixo da meta de 2%, então eu vou admitir, né, que durante alguns anos os Estados Unidos operem com uma inflação acima de 2%, para que na média, né, de longo prazo seja 2%. Ou seja, é importante chamar a atenção que desde a crise financeira internacional de 2008, né, os países desenvolvidos estão lutando contra o risco da deflação. E, no caso dos países europeus, as taxas de juros praticadas pelo Banco Central Europeu, a taxa de juros nominal, estava negativa.
Quer dizer, mesmo títulos da dívida pública alemã e suíça, de 10 anos de prazo de maturidade, estavam pagando juro nominal negativo, ou seja, a gente estava com uma situação esdrúxula em que o governo conseguia tomar empréstimos no mercado de capitais e ser remunerado pelos empréstimos que ele tomava. Então, assim, é uma situação absolutamente patológica, inclusive tem consequências de longo prazo ruins. Né? Porque, veja bem, a maioria dos fundos de pensão no mundo inteiro, né, eles carregam títulos da dívida pública. Né? Então, se os títulos da dívida pública pagarem juro nominal negativo, quando as pessoas forem se aposentar, os fundos de pensão não vão ter como pagar as pensões das pessoas. Então, isso estava colocando um problema muito sério para os fundos de pensão. Então, é necessário alguma inflação para que as economias de mercado operem de forma mais eficiente. Né? Quer dizer, há muito tempo, no ano 2000, houve um simpósio organizado pelo Brookings Papers on Economic Activity, intitulado The Macroeconomics of Low Inflation, a macroeconomia da inflação baixa. Já se discutia no ano 2000 se uma meta de inflação de 2% era adequada. Tá? E a conclusão desse seminário era que não, que seria preferível você ter uma meta de inflação nos Estados Unidos de 4% ao ano. Por quê? Porque uma meta de inflação de 2% dava muito pouco espaço para a política monetária agir face a um choque de demanda. Foi exatamente o que aconteceu na crise de 2008. Quer dizer, você teve uma crise muito forte que obrigou o Federal Reserve a reduzir a taxa de juros para zero. E aí, quando chega em zero, você faz o quê? Aí é que teve o quantitative easing e chegamos a ter, no caso dos países europeus, a coisa esdrúxula de você ter taxa de juros negativa, ou seja, o credor pagar para o devedor. Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem sentido. Pastor, vamos puxar um pouquinho para esse pacote e as possíveis consequências. Primeiro, dar uma olhada no que ele significa, né? A gente teve aí já tinha tido em 2020 investimentos, grandes mudanças feitas pelo presidente Trump, e a gente teve agora esses dois pacotes de quase 4 trilhões. O primeiro pacote do Biden, que ele jogou aí quase 2 trilhões, né? Isso mais focado nas famílias, e eu vou pedir a Bruna para colocar no ar um gráfico que a gente fez, uma arte, na verdade, que a gente preparou. São os números grandes, né, desse pacote, mas ele causou um certo arrepio aí nos economistas neoliberais republicanos lá nos Estados Unidos, e os brasileiros da linha do ministro Paulo Guedes, porque eles são uma explícita retomada da economia desenvolvimentista lá do pós-crise de 1930 e do pós-guerra nos Estados Unidos. E esse muito focado nas famílias, nos trabalhadores, né? Com auxílio, a gente pode ver aí, teve uma verba grande para auxílio emergencial, muito dinheiro para os estados, para os governos estaduais e para o equivalente aos municípios deles lá, os condados. Sim. Muito dinheiro para creches, né, para garantir as crianças, a assistência das crianças nas creches, escolas de ensino fundamental, universidades, foi muito dinheiro para o setor de educação. Também dinheiro aí para distribuição e campanha das vacinas, obviamente, e testagem, né, e para a agência de gerenciamento de emergência, ou seja, 3 focos, basicamente: auxílio emergencial, apoio à educação, apoio à questão da saúde, das vacinas e contratação de gente, crédito para as famílias de baixa renda, que foi um crédito grande, ele retomou e aumentou, de certa forma. O que é que significa isso? Isso aqui é dinheiro de imediato. Isso aqui pode gerar inflação, pode ser um problema para eles e consequência para nós? Vamos por partes. Primeiro que se trata de um programa de resgate de pessoas. Nesse aspecto, o Biden não está correndo o mesmo equívoco da administração Barack Obama. Né? Quando teve a crise financeira internacional de 2008, né, em que você teve o colapso, né, do sistema de hipoteca subprime, né, e muitas pessoas começaram a perder as casas porque se tornaram insolventes,
né, o governo dos Estados Unidos preferiu resgatar os bancos e não as pessoas. Então, mais de 4 milhões de famílias nos Estados Unidos, na crise de 2008, perderam suas casas. Né? Quer dizer, isso gerou movimentos como Occupy Wall Street, isso gerou o ressentimento, né, da classe trabalhadora americana, dos blue collars workers, né, dos trabalhadores com colarinho azul dos Estados Unidos, esse ressentimento contra o establishment político norte-americano, que acabou elegendo o Donald Trump. Quer dizer, o Donald Trump foi uma reação a isso. Quer dizer, as pessoas, o povo americano, se sentiu traído pelas suas elites, se sentiu traído pelo Barack Obama, que deveria ter sido, mas infelizmente não foi, né, o novo Franklin Roosevelt. Né? Ele, então, resgatou bancos e não pessoas. O que o Biden está fazendo agora é o contrário. Ele está resgatando as pessoas. Ele está dizendo o seguinte com esse plano: nenhum americano vai ficar para trás. Quer dizer, nós temos que voltar àquilo que um amigo meu, o economista Thomas Pelley, chama de shared prosperity, prosperidade compartilhada. Porque nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, o crescimento econômico foi apropriado pelo 1% mais rico. Os outros 99% quase não tiveram aumento de renda. Historicamente apropriado pelos mais ricos. A gente teve ali um período curtinho, ali nos anos 2000, de 2003 a 2015, mais ou menos, que teve um certo compartilhamento. Depois não, depois voltou a ser o que era. Se você olha a tendência dos últimos 30 anos nos Estados Unidos, né, a renda média americana, o salário médio americano está estagnado. Tá? Então, os ganhos de produtividade ocorridos na economia americana foram apropriados pelo 1% mais rico. E se você olhar o 0,1%, então é mais ainda. Tá? Então, o que o Biden está colocando com este pacote é, primeiro, eu vou resgatar as pessoas. E nós queremos que a prosperidade americana seja uma prosperidade compartilhada entre todo o povo americano. Agora, isso pode gerar inflação? Olha, mesmo com a recuperação que já aconteceu na economia americana, ainda existem 8 milhões de pessoas a menos empregadas do que tinha em janeiro de 2020. E já tinha uma taxa de desempregados alta antes. Não tão alta. A taxa de desemprego nos Estados Unidos até que estava relativamente baixa no final de 2019. Se não me falha a memória, estava em torno de 4%. Né? Mas com a pandemia dispara, né? Chega a quase 20%. Né? E você teve uma recuperação já bastante intensa do nível de emprego, mas o fato é que ainda existem 8 milhões de pessoas que não recuperaram seus empregos. Então, ainda existe uma enorme ociosidade no mercado de trabalho, ou seja, tem muita gente sem trabalho. Algumas fábricas ainda estão operando com capacidade ociosa além do normal, tá? E o setor de serviços ainda está muito longe de ter se recuperado. Tá? Então, tem aí espaço, tem muita capacidade ociosa. Então, quando tem capacidade ociosa, o que você tem que fazer é estimular a demanda mesmo. Então, esse primeiro pacote do Biden é um pacote para evitar os erros que os Estados Unidos cometeram em 2008. Quer dizer, em 2008 teve uma expansão fiscal, mas aí os profetas do apocalipse fiscal e da inflação começaram a dizer que a dívida pública está aumentando muito, vai aumentar a inflação, não sei o quê, e em 2010 os Estados Unidos e os países europeus voltaram às políticas de austeridade fiscal e, com isso, eles abortaram o processo de recuperação econômica pós-crise financeira de 2008. Então, é esse erro que está se tentando evitar com esses pacotes. Tá. Então, vamos passar para o segundo pacote, que é o plano de infraestrutura, o grande plano de infraestrutura que o Biden lançou no fim de março, e que está ainda em discussão nos Estados Unidos nesse mês de maio, que é uma coisa bastante mais ousada. São mais de 2 trilhões, quer dizer, mais do que foi antes, muito dinheiro para infraestrutura de transportes, uma novidade aí que é o investimento em veículos elétricos, assistência a idosos e deficientes, que são uma parcela da população realmente muito complicada nos Estados Unidos, infraestrutura habitacional ecológica, ou seja, o Biden está querendo que os Estados Unidos entrem de fato aí nessa linha de frente da questão ambiental,
Escolas, mais uma vez, priorizando as crianças e jovens, redes de energia e água, produção industrial, pesquisa e desenvolvimento, banda larga e capacitação profissional. E esse plano, sim, está sendo, de fato, colocado e bastante criticado pelos economistas neoliberais, tanto lá quanto aqui no Brasil, né? Porque é o contrário do que o governo brasileiro tem feito nos últimos 5 anos. Então, Antônia, sobre esse plano, a gente tem que dizer duas coisas. Esse plano, o objetivo dele não é tanto estimular a demanda, mas é atuar no lado da oferta da economia. Então, quando você vê 620 bilhões de dólares em infraestrutura de transporte, né, isso é investimento público em infraestrutura, isso tem efeito sobre o potencial de crescimento da economia. Então, esse pacote tem por objetivo acelerar o crescimento da economia americana pelo lado da oferta. A infraestrutura americana é muito deficiente. Se você comparar a infraestrutura de transporte dos Estados Unidos com a da Europa, é risível. Os Estados Unidos não têm 1 quilômetro de ferrovias de alta velocidade. 1 quilômetro. Né? Coisa que qualquer país europeu tem a patadas. Né? Então, você está investindo em infraestrutura, você está investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, você está investindo, né, no progresso tecnológico, acelerar o progresso tecnológico, você está investindo na descarbonização da economia, coisa que vai ser essencial para a gente evitar o desastre climático que está já contratado, se nós não fizermos nada, que vai ter... o desastre climático vai ter consequências terríveis de longo prazo, se ele acontecer de fato, se a gente passar dos 2 graus, né, de aquecimento global. Tá? Então, é essa perspectiva que você tem que analisar esse segundo pacote. E o que acontece com os economistas neoliberais é que eles são extremamente míopes, eles não se baseiam em ciência, eles se baseiam em ideologia. Né? Quer dizer, esse pacote... ele é um pacote super importante, ele não é um pacote keynesiano apenas, no sentido de expandir a demanda agregada, ele é um pacote que está olhando para o potencial de crescimento dos Estados Unidos e quer acelerar esse potencial de crescimento, quer colocar os Estados Unidos na vanguarda da nova revolução industrial, que é a descarbonização da economia. Né? E a infraestrutura, porque está totalmente deficiente nos Estados Unidos. Então, é um pacote que pode acelerar o crescimento de longo prazo dos Estados Unidos de 2% para 3% ao ano. Né? Quer dizer, com isso, crescendo 3% ao ano, quer dizer, você vai aumentar o ritmo de crescimento da renda per capita americana em mais 1% ao ano. Né? E se você acumular isso em 30 anos, vai fazer uma diferença gigantesca. Mantendo a distribuição de renda, porque, ou seja, se tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. E aí a gente entra na terceira parte, que é exatamente a fonte de renda, que é o aumento do imposto das empresas. O Trump cortou, ele está aumentando de volta de 21% para 28%. A criação do imposto global mínimo, que o objetivo é evitar essa fuga de empresas de um país para o outro, para onde paga menos impostos, mais ou menos como a guerra fiscal que acontece aqui dentro do Brasil. Mais cobrança de impostos sobre lucros de renda, né, de investimento, e o fim da isenção fiscal para o combustível fóssil, que vem exatamente nessa linha de mudar um pouco a matriz energética. Esse aumento de impostos, quer dizer, o Biden foi muito preciso no lançamento do pacote em diversos discursos que ele fez. Quem tem que pagar imposto é quem está ganhando mais, que são os mais ricos. O que é que isso, você vê a possibilidade desse pacote ser aprovado lá e ter algum reflexo aqui? Acho que o governo brasileiro pode pegar um pouquinho dessa energia e dessa mudança de linha? Bom, então vamos por partes. Quer dizer, esse pacote de aumento de impostos, no fundo, o que o Biden está fazendo é alinhar os Estados Unidos para a Europa. Quer dizer, a carga tributária americana é mais baixa do que a europeia, né? E isso explica, por exemplo, por que os serviços públicos na Europa são incomparativamente melhores do que nos Estados Unidos. Né? Então, o que ele está fazendo é, em primeiro lugar, alinhar, né, os Estados Unidos com a Europa e o Japão. Tá? Em segundo lugar, ele está mostrando claramente com isso que ele não é um adepto das heterodoxias da tipo Modern Money Theory, que diz que não tem restrição financeira.
Quer dizer, ele está preocupado bom, eu vou aumentar gastos, mas eu vou financiar isso com impostos cobrados sobre os mais ricos. Né? Então, não é um populismo fiscal em que eu vou gastar muito dinheiro e dane-se a dívida pública. Não, ele está prevendo fontes de receitas que vão, em grande medida, pagar uma parte, né, dos gastos que vão ser realizados, principalmente por esse pacote de infraestrutura. Tá? E ele também... E a questão do imposto mínimo global é fundamental para que os países ricos saiam da chamada corrida para o fundo. Nos últimos 30 anos, os países desenvolvidos ficaram competindo entre si em termos de redução da alíquota de imposto sobre as empresas. Né? O que acontece... Para atrair empresas. Para atrair empresas. Para atrair empresas. O problema é que isso é um jogo... É a mesma coisa na guerra fiscal entre os Estados brasileiros. Isso é um jogo de soma negativa. Todo mundo sai perdendo. Né? Então, o que se está discutindo, né, é que seja um imposto mínimo global, também para evitar os paraísos fiscais. Então, países como Ilhas Caimã, Luxemburgo, etc., e a própria Irlanda, né, que também é um paraíso fiscal, vão ficar muito menos atrativas como sedes de empresas, né, por conta desse tipo de iniciativa. Né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos a iniciativa do Biden. Quer dizer, ela está, no fundo, equiparando os Estados Unidos com a Europa e o Japão, né? Em termos de carga tributária, porque, no fundo, o que o Biden está dizendo é o seguinte: olha, eu, no longo prazo, se eu quero um Estado maior, ou seja, que vai estar oferecendo mais serviços públicos para a população, ou seja, saúde, educação, preservação ambiental, etc., eu também vou precisar tributar mais. Quer dizer, não tem mágica. Não tem mágica de dizer a dívida vai para o infinito. Tá? Não tem mágica. Mas eu vou tributar mais sobre os mais ricos, né, para que nós tenhamos aquilo que eu falei ainda há pouco, da prosperidade compartilhada, que seja bom para todo o povo dos Estados Unidos e não apenas para o 1%. Ele está equiparando esses impostos ao nível dos impostos na Europa, mas para que isso aí funcione para valer, vai ter que aumentar também nos países em desenvolvimento, que hoje cobram impostos menores. Na verdade, eles vão fazer um sistema que, se as empresas americanas pagarem menos imposto no Brasil, a diferença eles vão ter que pagar lá nos Estados Unidos. Tá? Então, o que vai, seja do ponto de vista da holding americana, não vai fazer mais diferença operar no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, a ideia, né, que no fundo é uma competitividade espúria, né? Você usar redução de imposto como forma de atrair investimento. Isso é competitividade espúria. Né? Isso vai acabar. Tá? A farra, né, dos super ricos, que inclusive eu estava vendo um dado foi publicado pela The Economist recentemente, a fração da riqueza, né, dos países que está apropriada pelos bilionários, né, aumentou muito durante a pandemia. Tá? Então, nós temos um mundo cada vez mais desigual. Quer dizer, só a gente vê, por exemplo, programas que passam na TV fechada, né? Tem um programa que até minha mulher assiste, que é de um iate que as pessoas alugam por 3 dias, que tem champanhe francesa caríssima, etc, etc. Quer dizer, aquilo ali é uma ostentação, enquanto no mundo você tem milhões de pessoas que passam fome. Isso é inaceitável. A miséria aumenta muito, né? Agora, e o reflexo disso para a economia brasileira, além dessa questão de um risco de aumento de inflação lá, aumento de juros, também não agora, mas daqui a uns 2 ou 3 anos, o que a gente pode tirar de aprendizagem desse pacote e o que a gente precisa ter cuidado com os reflexos dele aqui na economia brasileira, professor? Olha, o aprendizado é que nós estamos o Brasil hoje está num universo paralelo. A discussão econômica brasileira
está completamente na contramão do que está sendo feito em todos os países do mundo. Tá? Então, na verdade, assim, chega a ser insano. Né? Quer dizer, a discussão macroeconômica no Brasil, Antônia, se reduziu à permanência ou não do teto de gastos, que só existe no Brasil. Ninguém tem a mesma regra fiscal que o Brasil. A regra de ouro, que a Inglaterra tinha adotado lá atrás e que inspirou o Brasil a adotar, a Inglaterra já deixou a regra de ouro faz muito tempo, desde a crise de 2008 que eles abandonaram. Então, a nossa discussão é de uma pobreza, de uma miséria. Eu vou dizer o seguinte, vou cunhar o termo agora aqui em público, é a miséria do debate liberal brasileiro. O debate econômico liberal brasileiro é miserável. O que mostra, e isso fica muito claro no caso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem ideia dos anos 70. Quer dizer, enquanto o Biden está querendo botar mais dinheiro para creche pública, o Guedes quer inventar um voucher para que as famílias escolham as creches em que querem colocar as crianças. Quer dizer, é de um retrocesso, jurássico. Professor, bom, infelizmente o nosso tempo terminou, a gente vai ter que encerrar essa entrevista aqui, mas a gente tem aí muito pano para manga para próximas conversas, inclusive com integrantes da equipe econômica do governo, para se defender aí do que você está falando, que não é pouco. Se eles forem capazes, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Até um próximo programa. Até o próximo programa, Antônia. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, ele já está na internet, no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Mande para os seus amigos, vá lá, a gente está em todas as redes sociais e continue com a TV Senado. Muito obrigada pela companhia.